Esto es una cosa que muchas veces me preguntan, ¿no? Y realmente creo que los primeros 6 meses quizá fueron los primeros meses que más he aprendido en mi vida. Mejoré muchísimo, creo que en todos los aspectos, también a nivel personal crecí muchísimo. Y al final la gente siempre mira, ¿no? Si juegas o si no, o si marcas goles o no, pero creo que futbolísticamente mejoré muchísimo y eso me ha ayudado a estar como estoy ahora. Entonces, creo que el año pasado fue muy positivo para mí y independientemente de los primeros partidos o los primeros meses no haber participado tanto como al final de la temporada, yo estoy muy satisfecho con todo el trabajo que hice durante todo el año y creo que me ha ayudado a estar como estoy ahora mismo. Olá, Nico. SIC, Rui Teixeira. Disse ainda há pouco, e também já o tinha dito no final do jogo com o Manchester United, que o Porto poderia jogar contra qualquer adversário, poderia chegar onde quisesse. O que lhe pergunto é até onde é que o Futebol Clube do Porto pode chegar nesta Liga Europa? É um assunto que falam entre vocês ou esse nível de ambição, para já, não é uma preocupação vossa? Lo que más hablamos es de ganar mañana, eso seguro. Y al final, evidentemente que uno sueña y uno se imagina venciendo, ¿no? Esta Liga de Europa. Y bueno, el último partido jugamos contra el United, creo que era uno de los favoritos. Y vimos el nivel que tenemos, vimos el nivel que podemos dar. Y estoy seguro de que podemos acabar levantando el trofeo a final de temporada. Boa tarde, Nico. Diogo Monteiro, para a RTP. O Porto, neste momento, tem 1 ponto em 2 jogos. Podemos considerar este jogo um jogo decisivo para o que falta desta Liga Europa? Aún quedan 5 partidos de la fase de grupos. Decisivos son todos. Decisivos también eran los 2 primeros que jugamos. Pero evidentemente no es definitivo. Decisivo sí, pero definitivo no. Boa tarde, Nico. Leonor Hemsworth, da TV CNN Portugal. O Futebol Clube do Porto nunca defrontou o Hoffenheim, mas há sempre traços gerais de uma equipa alemã, portanto perguntava-lhe como é que acha que esta equipa vem para o Estádio do Dragão no jogo de amanhã, tendo em conta também que precisam urgentemente de somar aqui alguns pontos na Liga Europa. Obrigada. Bueno, yo las veces que he jugado contra equipos alemanes y siempre son equipos muy valientes, siempre son equipos hasta que tienen cierto punto de arrogancia y de querer siempre ir a por el partido, son equipos muy físicos y creo que eso pues evidentemente nos complicará el partido porque creo que son un equipo poderoso y al final creo que vendrán aquí para jugar de tú a tú contra nosotros en nuestra casa y nosotros pues tenemos que plantear el partido como siempre jugamos en casa, con mucha intensidad y mucha agresividad y eso es lo que creo que nos va a acabar dando los 3 puntos. Nico, queria que me falasse um bocadinho do Samu. O Nico conhecia das camadas jovens. Como é que vê esta explosão do jogador aqui no Porto? Bueno, conocer tampoco lo conocía tanto, sí que había coincidido una convocatoria en la selección española sub-21, entonces realmente lo conocía de una semana, ¿no? Pero sí que es un jugador muy potente, creo que todo el mundo ya ha visto un poco lo que es él. Un jugador muy potente, con muchísimo gol y que nos está dando muchísimo y estoy seguro que aún tiene muchísimo margen de mejora. Tiene solo 20 años, creo que tiene, y el físico que tiene y la potencia que tiene y el gol que tiene ahora mismo, creo que si trabaja muchísimo puede mejorar aún una barbaridad. Olá, Nico. José Miguel Machado, Jornal Record. O Nico ainda há bocadinho falou aí do crescimento que teve ao longo do último ano. Olhando para si neste momento e para aquilo que faz em campo, acha que está na melhor fase da sua carreira? E depois perguntar-lhe o que é que ainda lhe falta melhorar. Obrigado. Mejorar me falta mejorar todo, realmente. O sea que siempre hay margen para mejorar. Sí, sinceramente creo que sí que estoy en el mejor momento de mi carrera, o al menos en el que me siento más cómodo, con más confianza y más a gusto en un equipo. Y creo que aún estoy empezando a marcar algunos goles y llegar más al área y aún tengo mucho margen de mejora en eso, por ejemplo. Muito bem, terminadas as questões para o Nico, passamos para o Mr. Vítor Bruno, Portugal, por favor, Ana.
Mister, duas questões. A primeira, relativamente ao adversário, a Hoffenheim é uma equipa que tem marcado em todos os golos que disputou, no entanto é também um adversário que sofre muitos golos, nomeadamente também no campeonato. Se isso serve de um engodo traiçoeiro para o Futebol Clube do Porto não se deixar iludir, ou se pelo contrário pode aqui ser detectada uma debilidade. Depois faço a segunda. Boa tarde. Sim, isso é aquilo que nós procuramos em cada jogo. É tentar ir ao máximo, procurar o equilíbrio entre tudo o que é momento ofensivo e defensivo. Sermos muito consistentes, cada vez mais robustos no momento em que atacamos para não sermos apanhados em contrapé no momento em que perdemos a bola. O Hoffenheim é uma equipa que é muito vertical, que faz das transições um momento forte. Teremos de estar muito atentos amanhã, procurar levar o jogo para onde queremos, estar muito atentos, mas ao mesmo tempo tirar a bola a um adversário que não se sente cómodo quando tem que correr atrás dela. Depois é procurar levar o jogo para aquilo que nós temos feito ultimamente. Procurar aquilo que nós temos construído, os nossos grandes referenciais. Evitar, e esse é um perigo muitas vezes que nós treinadores incorremos, no qual nós incorremos, e eu confesso que penso ser transversal a muitos de nós, que é olhar muito para o plano estratégico e descurar muito daquilo que é nosso. E quando fazemos isso, geralmente não resulta bem. Nós procuramos olhar assim para aquilo que o Hoffenheim pode oferecer, mas ao mesmo tempo não desvirtuar nunca aquilo que é nosso. Eu acho que esse vai ser o segredo da manhã, sendo sempre muito intensos, muito agressivos, como disse o Nico, e procurar estarmos sempre muito, muito equilibrados. Acho que esse vai ser o segredo do jogo da manhã. A segunda questão é sobre o Futebol Clube do Porto. Sabemos que a Taça de Portugal funciona muitas vezes como um balão de ensaio para testar novas dinâmicas, novas opções. Experimentou uma nova dupla no eixo central da defesa. Pergunto se gostou tanto ao ponto de repetir esta quinta-feira. Obrigada. Na defesa e no meio-campo. Sim, são jogos com realidades diferentes. Eu acho que nada é comparável, cada jogo tem uma história diferente. Nós preparamos aquele jogo para aquele contexto. O adversário da manhã é muito diferente daquilo que encontramos agora há 2 dias atrás. Paralelismos há poucos ou nenhuns, não só pelo lado individual das equipas, mas também pelo aquilo que é estrutural, porque às vezes podia haver aqui alguns pontos de contacto, mas nem isso existe. Por isso nós não lançámos jogos de interesse a pensar no jogo do Hoffenheim. Resolvemos um problema, que foi o jogo da taça. A partir do momento em que esse ficou resolvido, olhamos para o jogo da manhã e procuraremos levar a jogo aquilo que nós sentimos que é o melhor e que mais se adapta àquilo que é o nosso adversário. Não olhando só para ele, mas olhando também para ele. Olá, Vítor. Rui Teixeira, SIC. Disse na sequência da derrota na primeira jornada com o Bodo Glimt que se pudesse não chutava a questão do favoritismo para canto, mas para fora do estádio. Pergunto-lhe se considera que há um favoritismo para o jogo de amanhã do lado do Futebol Clube do Porto e, se sim, se conseguiu arrumar esse assunto de modo a não causar aqui algum tipo de pressão acrescida na preparação do encontro. Obrigado. Em relação a esse assunto já falei, não volto a falar. Em relação ao favoritismo da manhã, nós não somos favoritos a nada, somos candidatos a atacar o jogo com compromisso, com entrega, com uma fé inabalável em cada momento de levar o jogo para onde queremos, querer muito ganhar. Isso sim, nós somos candidatos a, não favoritos a nada, a jogos com graus de dificuldade diferentes, o adversário, e não nos podemos embriagar por aquilo que é o adversário e aquilo que ele diz neste momento da sua classificação atual na Bundesliga. Basta lembrarmos que há coisa de 15 dias atrás estava a ganhar 1-0 até o último minuto no campo de um adversário que ontem, por sinal, foi ganhar a Turim. Isto é tudo muito relativo. Nós podemos olhar para os adversários como quisermos e desvalorizar aquilo que eles estão a fazer a nível interno. Vêm numa fase ascendente, temos de estar muito atentos a olhar para o adversário com os olhos certos, senão corremos o risco de quando dermos por ela, a coisa não estar tão controlada como queremos que esteja amanhã. Por isso, candidatos a atacar o jogo com muito compromisso, com muita seriedade, com sentido de responsabilidade brutal. Isso sim nós vamos ter amanhã. Pode falar assim, é perceptível. Mais uma questão para Vítor Bruno. Falando da lateral direita, de Martim Fernandes e João Mário. O que lhe perguntava era o que é que cada um deles dá de diferente O que é que cada um deles dá de diferente à equipa do Futebol Clube do Porto? E o que é que muda nas dinâmicas coletivas jogando o Martim ou o João E também o que muda nas dinâmicas coletivas quando jogam um ou outro. Não posso entregar tudo aqui hoje, se não começo a dar sinais do que pode acontecer amanhã. Depende muito daquilo que é o adversário, como digo sempre, e depende muito de quem joga na frente do lateral. Eu acho que essa é uma condição importante da qual não nos devemos aliar. O Martim está a fazer o seu percurso, está a fazer o seu crescimento normal. Até o João Mário, numa entrevista recente, disse e antevê um grande futuro ao Martim.
Quando há colegas do próprio lugar, da própria posição, elogiar o colega, para mim é um sinal de unidade, de muita família ali dentro, que depois transporta para o campo, que em determinados momentos faz sentir e faz notar. Eles sentirem a qualidade de quem está do outro lado e que os obriga a competir a um alto nível para poderem dar resposta depois em jogo e serem opções regulares naquilo que é o 11. Para mim, muitas vezes, são tão importantes aqueles que começam de início como aqueles que acrescentam a partir do banco. Às vezes o jogo pede que comece na perspectiva de um ou outro entrar no seu lugar e poder injetar alguma coisa de novo, dependendo do adversário, dependendo da estratégia, dependendo daquilo que é nosso, depende de quem joga à nossa volta. O Martim, no último jogo, teve nuances que não tem feito tanto e não tem levado tanto a jogo, porque sentimos que era o momento ideal para o fazer e de estar num espaço diferente, num momento com bola, daquele que ele habitualmente ocupa. O João Mário é um jogador mais vertical, mais de linha, mais de corredor, também tem essa formação de raiz e recolhendo um bocadinho mais atrás no campo, não perde isso mesmo por pequenas adaptações que possamos fazer. Ele não vai perder porque é dele, é inato, cresceu com ele. Oferecem coisas diferentes. Um se calhar joga melhor por dentro, outro melhor por fora. Um é mais acelerador, outro se calhar toma melhores decisões mesmo sob pressão. Outro se calhar no último terço é mais decisivo na forma como assiste colegas. Outro se calhar a defender é mais robusto. Eles complementam-se, eles casam-se. Nós tentamos em treino fazer com que eles sintam as dificuldades que têm para poder melhorá-las. Isso é aquilo que nós fazemos. Com o João temos que caminhar num sentido, com o Martim temos que caminhar noutro. Há pontos de contacto entre eles, como já disse há pouco, naquilo que são fragilidades e pontos fortes. Depois é tentar levar a que eles evoluem e melhorem muito o seu rendimento com o trabalho diário. Isso é aquilo que nos preocupa e que nos conduz enquanto guia. Depois joga o Martim, joga o João, depende muito daquilo que é o adversário, do momento, da estratégia, de quem joga à volta deles, e tomamos decisões sempre nesse sentido. Boa tarde, Vítor Bruno. Aqui, Rodrigo Magalhães, em direto para a Sport TV+. O Vítor teve 2 semanas sem competição. O que gostaria de saber é o que é que fez delas, grosso modo, naturalmente, e que repercussões é que isso pode ter para o jogo e para as suas expectativas em relação ao jogo do Porto. Ao jogo, grosso modo, também. Nós não conhecemos outra palavra-chave que nos guie, que não seja o trabalho diário. Foi aquilo que fizemos em 15 dias, foi trabalhar. Trabalhar com base no adversário, que era o Sintrense. Não preparámos o Sintrense a pensar no Hoffenheim, como já disse. Nós não fazemos isso. Não atropelamos adversários a pensar naquilo que vem mais à frente. Podemos, numa fase do jogo, levá-lo sentindo que há espaço de manobra para isso, em função do que vamos encontrar a seguir. Ora, preparar um jogo a pensar no outro, nós não fazemos, nem nunca vamos fazer. Nem eu quero fazer. Nem eu quero fazer. Eu próprio, não, nessas 2 semanas do Sintrense, para lhe ser honesto, vi muito pouco do Hoffenheim. Agora também lhe digo que assim que acabou o jogo de Sintra, nas horas seguintes, estava agarrado àquilo que era o Hoffenheim. E é aquilo que temos feito. Nestes 3 dias, amanhã temos espaço também para treino. Foi aquilo que fizemos em 15 dias. Preparar o jogo de Sintrense, único e simplesmente. Boa tarde, Mr. Diogo Monteiro para a RTP. A minha pergunta é sobre a estrela desta equipa do Hoffenheim, Andrés Kramaric, talvez o melhor jogador desta equipa, em que já tem 5 golos em 6 jogos, se não me engano. Pergunto-lhe se elaborou um plano para travar este jogador. Eu olhei para o Nico, não que tenhamos feito algo especial em relação ao Kramaric, mas porque ainda hoje partilhamos que ele pode nem sequer jogar. Porque já os jogos da Liga Europa este ano em que ele não iniciou. Por isso, olhar para o jogo e tendo como plano de base o ataque a um jogador apenas, é aquilo que eu dizia do início. É olharmos para um adversário, olhar apenas para o lado estratégico do jogo, saber como castrar aquele que se calhar é o jogador mais talentoso da equipa, com maior capital de experiência acumulada, até pela idade que tem, e depois chegar ao jogo e ele não estar. Nós tentamos ao máximo evitar que isso aconteça. É olhar muito para nós, não descurando aquilo que é adversário, perceber aquilo que o adversário nos vai oferecer, perceber como é que podemos explorar a forma como ele se comporta a defender, os perigos que nos vai oferecer quando ataca, de que forma é que ataca. Obviamente depois é diferente jogar o Bulter na frente ou jogar o Max, é diferente jogar o Grealish atrás como central, que é um médio, ou jogar o Stack. Quer dizer, há aqui uma série de nuances que nós temos de estar atentos e temos que analisar. Mas isso é o nosso trabalho. Como é diferente jogar o Kramaric ou nem sequer jogar, e jogar o Lozek por trás, por exemplo. Dos 2 avançados. Às vezes vão com 2, outras vezes com 3. Defendem a 5. Noutras zonas do campo defendem a 4. Como é que nós conseguimos desarrumar a linha defensiva quando estão a 4, quando estão a 5? Como é que nos posicionamos? Como é que agredimos a última linha adversária?
Isso é o nosso trabalho. Mas não fugindo nunca daquilo que é nosso. Isso foi aquilo que eu lhes lancei hoje, e o Nico testemunha está aqui. O que eu lhes peço é que eles não se desviem nada, nunca, daquilo que é nosso, mas procurem adaptar em determinados momentos, em função da leitura que fazemos imediata no jogo, tentando tirar o máximo partido que o adversário nos está a oferecer. Olá, Vítor, Nuno Amaral, do JN. Partindo dessa resposta que deu agora, queria perguntar que tipo de impacto é que pode ter no jogo o facto de o Futebol Porto não ter ganho nenhum dos dos primeiros jogos da Liga Europa e de nesses jogos ter sofrido 6 golos. Portanto, que tipo de impacto tem na abordagem que o Porto vai ter? Não tem impacto nenhum, sinceramente. Obviamente, quem olha de fora vê o Futebol Porto neste momento tem 1 ponto, tem 2 jornadas, tem que escalar na classificação, temos que adicionar 3 pontos àquele que já temos num jogo, como o Nico disse bem, que retratou muito daquilo que somos nós e daquilo que está inerente àquilo que é o nosso espírito, à nossa carga, à nossa energia, à nossa positividade, à forma como nos atiramos ao jogo, mesmo em condições adversas. Agora é atacar o jogo e o da amanhã é o mais importante de todos. Mas só por uma razão. É porque é o próximo. Não há jogos de vida ou de morte. Eu não gosto de levar os jogos nesse sentido, de olhar para isto com dramatismo. Eu gosto que os jogadores desfrutem do jogo com sentido de responsabilidade, com muita entrega, com o máximo sentido de responsabilidade e bravura, retratando muito aquilo que são os valores do Futebol Clube do Porto. E isso é aquilo, eles sabem. Eles diariamente, nós temos vários exemplos e basta, se fizerem uma análise mais profunda, o Nico está aqui, o Nico pode jogar em várias posições, pode jogar mais à frente, mais atrás. Chegar mais à frente pedimos uma coisa, chegar mais atrás pedimos outra. Mas aquilo que pedimos ao Nico quando está mais atrás, ao mesmo pedimos outro médio quando está nessa posição. E às vezes, com o Nico é preciso domá-lo um bocadinho, que ele agora está com fome de golo e tem um apetite voraz e quer sempre chegar para golo e temos que domá-lo um bocadinho. E criar mecanismos para a equipa se poder equilibrar quando ele não está nessa posição. Agora, há os jogadores que fazem espaço, há um Mora, há um Franco, há um PP, há um Jaime, há um Dani, que pode jogar como terceiro médio e segundo avançado. E aquilo que eu lhe dizia, no sentido do compromisso que eles têm que ter. É a única coisa que eu lhes peço, é compromisso total, bravura, atitude, que para mim é inegociável, e para isso há tolerância zero. Eu estava a dizer, bastava olhar para o jogo do Bodo Glimt e ver alguns comportamentos do Rodrigo Mora e depois analisar aquilo que ele fez com o Aroca e perceber onde é que está a diferença. Porque depois também é muito giro ouvir e chegar aos ouvidos, o Mora podia ter entrado num determinado jogo, que o Rio Ave em casa, o jogo estava ganho, que o Gil estava ganho, que o Forense estava ganho, porque é que o Mora andou minutos ao Mora. Mas o Mora não estava na ficha de jogo nesses jogos. E não estou a falar para si diretamente. Mas as pessoas têm que ter cuidado na forma como informam e não desinformam. E voltando atrás, aquilo que mais me interessa é a atitude inegociável que eles têm de ter. Da mesma forma que o Fábio Vieira, vejo determinados comportamentos quando ele perde a bola agora no jogo que se interessa. Vejo o André Franco como ele vem ajudar os centrais no momento em que é preciso a segunda linha chegar perto deles. Isso é aquilo que para mim faz mais significado do futebol. É ver jogadores que dão as mãos, que se ajudam, que percebem que em determinado momento tem que estar lá para o colega, que não vão ser infalíveis, ninguém é infalível, e que podem errar, e que devem errar, mas que o espaço para lidar com o erro é muito curto. Pode durar meio segundo na cabeça deles, não mais do que isso. Depois é atacar o problema e resolvê-lo, procurar resolvê-lo, com atitude, só. Olá, Mister, aqui José Miguel Machado, Jornal Record. Vou tentar que desvende mais qualquer coisa para amanhã. O Mister, creio que depois do jogo com o Braga, falou da importância de haver estabilidade no setor mais recuado e que essa estabilidade também tentou que existisse essa estabilidade nos jogos anteriores. Aquilo que eu lhe pergunto é se o jogo da Taça e sobretudo as exibições tanto do Martim como do Tiago Jaló, se lhe criaram alguma dúvida em desfazer essa estabilidade que vinha de trás, já para este novo ciclo competitivo que agora se está a iniciar. Obrigado. Cria-me dúvida, como cria dúvida ao Fábio Vieira pelos finais que foi dando, não estando ainda em pleno, porque não está, até pela pancada que teve, não está ainda completamente recuperado. Como deu o Ivan Jaime, como deu o Wendel no pouco tempo em que esteve em campo, como deu o Fran Navarro, que merece cada cêntimo do vencimento que oferece aqui no Futebol Clube do Porto, cada cêntimo. Todos eles me oferecem dúvidas, todos eles me criam dúvidas e me fazem pensar. Isso é o que eu lhes peço, é que eles compitam diariamente, compitam com adversários, compitam com eles próprios, compitam com colegas, para depois me tornarem a vida difícil a mim. Depois joga ao Tiago Jaló, ao Zé Pedro, ao Otávio, ao Neuen, ou joga ao Martim, ao João, ou joga ao Zaidu, ao Wendel, ao Moura, como estamos a falar da linha defensiva. Depende de muita coisa. Depende do perfil do adversário também, depende daquilo que queremos no momento com bola, depende da forma como eles complementam, se queremos mais saída de bola pela esquerda com canhoto,
ou com 2 pés direitos, e se temos 2 destros a jogar, como é que complementamos a esquerda, se é mais baixo o Moura ou o Zaidu, ou se queremos mais alto e queremos o médio a quebrar como fizemos com o Braga. Pois dinâmicas há muitas. Podemos, no fundo, é tentar dar riqueza àquilo que é o nosso jogo, dificultando ao máximo aquilo que é a antecipação do adversário daquilo que podem encontrar. Eu acho que o segredo do futebol caminha muito por aí, sem, como disse no início e como comecei a intervenção, sem nunca desvirtuarmos aquilo que é nosso, para que possamos dar passos de robustez e consistência com o tempo. Isso é aquilo que nos preocupa, é aquilo que nos move. Nada mais do que isso. Antes de terminar, deixem-me só dar parabéns ao Nico, autêntica masterclass aqui na intervenção dele, e parabéns ao João Brandão e à sua equipa técnica para a primeira vitória da equipa B.